abrir as Bíblias, nós estamos a estudar o livro o Evangelho de Mateus, e então vamos lá para Mateus, capítulo 4, já estamos no capítulo 4, e hoje vamos para uma secção do livro que todos nós conhecemos, que é a tentação do diabo ao Senhor Jesus Cristo. E aqui só queria pedir aos irmãos que, como em todos os estudos e mensagens, devemos sempre pensar o que é que a palavra de Deus está aqui a ensinar, que nós podemos aplicar à nossa vida. Isso é importante. Que exemplos temos das pessoas, daquilo que devemos fazer, aquilo que não devemos fazer. E neste caso vamos pôr os olhos em Jesus, que é o nosso exemplo supremo. Muito bem, então Mateus 4, vai ser até o versículo 11. Vamos ler aqui versículos 1 e 2, e diz: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Muito bem, então nós estamos aqui, este capítulo 4 é mesmo o início do ministério público de Jesus. Está aqui Jesus ainda a preparar-se para começar a mostrar-se às multidões e como o nosso Salvador e o Messias prometido. O primeiro acontecimento público de Jesus foi o seu batismo. Foi quando ele apareceu. Nada mais sabemos antes, desde que ele foi criança, e a próxima aparição de Jesus publicamente foi no dia do seu batismo por João, o Batista, lá no Rio Jordão. E por isso aqui nós temos que logo que Jesus foi batizado, logo em seguida vem a tentação de Jesus por parte do diabo no deserto. Nós podemos ler também, caso os irmãos, este registro que está em Marcos 1, 12 e também em Lucas capítulo 4. O mesmo acontecimento. Então vejam o que é que esta expressão que temos aí. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. O que é que quer dizer isto? Quer dizer que era a vontade de Deus, era a vontade do Pai, que Jesus, como homem, porque Jesus é Deus que se fez homem, era da vontade de Deus que Jesus, como homem e também como filho de Deus, enfrentasse o diabo com as suas tentações. E isso ocorreu em que lugar? No deserto. Diz aí que foi no deserto. E o relato que temos aqui quer dizer que não foi uma visão, não se tratou de uma visão, foi uma situação concreta, verdadeira, real, porque diz que foi no deserto, foi num lugar específico que ocorreram estas tentações. Irmãos, a tentação de Jesus pelo diabo fazia parte do plano de Deus. E de facto era necessária estas tentações. Porquê? Porque, já iremos ver isso melhor, porque é que era da vontade de Deus. Olhem o que Jesus disse em João 6,38. Ele disse assim: Porque eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou. Quer dizer, todas as coisas que Jesus disse e que Jesus fez faziam parte do plano de Deus quando ele foi enviado pelo Pai. Também em João, capítulo 8, versículo 29, Jesus disse: E aquele que me enviou está comigo, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Portanto, foi do agrado do Pai que Jesus morresse por nós, que Jesus padecesse o que padeceu e também que enfrentasse estas tentações. Porquê? Porque Jesus era o nosso Salvador, ele era o servo, aquela pessoa que estava ao dispor do Pai, veio para obedecer ao Pai em tudo. Jesus veio para obedecer fielmente até à morte na cruz em todas as coisas.
para que Ele pudesse ser o nosso Redentor e o Salvador do mundo. Portanto, quando olhamos para Jesus, devemos ver, Jesus foi aquele que teve uma obediência total, inteira, perfeita a Deus, nenhuma falha. Nenhum mandamento da palavra de Deus ficou de ser cumprido, de ser obedecido pelo Senhor Jesus Cristo. Ele obedeceu perfeitamente em tudo. Hebreus 5:8 comprova estas tentações, que eram verdadeiras, que aquelas tentações, aquelas provas a que Jesus foi submetido, eram reais. Olhem o que é que diz Hebreus 5:8. Ainda que era filho, quer dizer, mostra aqui a sua importância, não é? Ele era filho de Deus. Olha, mas aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Isto faz lembrar, às vezes, os irmãos sabem, há grandes empresas em que o dono da empresa mete o filho lá a trabalhar. E sabem às vezes onde é que eles começam a trabalhar? Lá mesmo as coisinhas mais básicas. E diz, olha, ele é meu filho. Mas vai aprender a obedecer àquilo que a empresa quer. E assim o nosso Salvador diz, ainda que era filho, ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Jesus foi um fiel servo do Senhor. É um mistério, nós não podemos compreender assim. Mas porquê é que Jesus teve que ser tentado? Não há uma explicação. Mas era da vontade do Pai, era o plano de Deus e serviu, fazia parte do plano redentor de Deus, que Jesus enfrentasse o diabo e o derrotasse como ele veio a fazer. Vamos então ver as tentações de Jesus pelo diabo no deserto. E aqui temos essa palavra, para ser tentado pelo deserto. O que é a tentação? Vamos aqui dizer já, cada um de nós que está aqui, todos nós, somos tentados. Há aqui alguém que nunca foi? Todos somos tentados. A tentação faz parte do dia a dia de cada um de nós. Faz parte. Nenhum de nós está livre da tentação. Eu vou pedir, vou ficar livre da tentação. Não. O Senhor Jesus ensinou-nos a orar. Olha, orem para que Deus, o Pai, vos livre, vos guarde das tentações. Então o que é uma tentação? Uma tentação é uma instigação a que nós pequemos. Uma pessoa que está a ser tentada, ela está a ser solicitada, está a ser motivada, induzida a fazer e a escolher o bem? Não, o mal. Algo que essa pessoa quer para si. Algo que lhe dá gosto, que lhe dá prazer, que lhe dá lucro, que lhe dá um benefício. Mas é mau, é pecado, é uma transgressão à lei de Deus. Quer dizer, a tentação é para nós fazermos aquilo que moralmente é incorreto e é totalmente contrário à vontade do Senhor. E aqui nós vamos dizer, ser tentado faz parte da nossa vida. E ser tentado não é pecado. Jesus foi tentado, isso não constitui nenhum pecado. Cair na tentação, obedecer àquela solicitação que vem à nossa vida, então isso sim é pecado. Agora, ser tentado uma vez, duas, 1000 vezes, não é pecado. Mas cair, sim. Então guardemos também isto que é muito importante, irmãos. Deus nunca tenta ninguém. Deus nunca tenta ninguém para essa pessoa cair e errar e transgredir. A tentação diz respeito a algo que é muito ruim, que está sempre relacionado ao pecado, e por isso a tentação vem de dois lados. Quando nós somos tentados, essa tentação vem de dois lados. Não vem de Deus, vem do diabo, vem de Satanás e de nós mesmos, da nossa própria natureza, daquilo que nós somos. Como pessoas caídas e pecadoras. E a palavra de Deus diz que a tentação
vai envolver 3 aspectos da nossa fraqueza humana. A primeira é o desejo carnal. Há desejo de carnalidade, satisfação de algo nas nossas vidas, nós como pecadores que somos. Aquilo que a Bíblia fala da concupiscência da carne. A outra área que envolve a tentação é a ambição dos olhos. Os nossos olhos veem coisas, não é? Aquilo é que era bom para mim, não é? E é sempre um engano. A tentação vai envolver sempre um engano e, se caímos, pecamos. E também o orgulho da vida. Isso está lá em 1 João, capítulo 2. A concupiscência da carne, a ambição dos olhos, o orgulho da vida. E, de facto, o diabo vai usar estas 3 coisas para tentar Jesus, como iremos ver. Cair na tentação, irmãos, logo pode não acontecer nada, mas cair na tentação traz sempre consequências, maiores ou menores. Vou só dar um exemplo. Olhem o que foi Adão e Eva caírem na tentação. Né? E depois é sempre muito, então o diabo. Deus disse que não podiam comer de nenhuma árvore. Olha como ele foi. Deus só disse, olha, podem fazer tudo, daquela árvore não podem comer. Então Deus disse que não podem comer nada. Não, Depois começa ali a tentação. E as consequências. Ao pecarem Adão e Eva, caíram na tentação, afeta o mundo inteiro, toda a humanidade. Já nasce com a tendência para o pecado e o pecado gera a morte. Conhecemos o rei Davi. Olhem as consequências num homem que é segundo o coração de Deus, quando nós pensamos, mas eu sou muito forte, eu vou resistir à tentação. Olha o rei Davi. Estes salmos maravilhosos que nós lemos dele, um homem que amava mesmo muito a Deus. Ele caiu na tentação com Batseba, que depois levou a ter que matar o marido dela para ver se conseguia ali esconder a situação. E a vida de Davi teve para ele e para a família consequências terríveis. A tentação é isso, somos suscitados a fazer aquilo que nos vai trazer, achamos nós, benefício, gozo, riquezas, muitas coisas, mas as consequências podem ser muito más para aquele que peca e, muitas vezes, para os outros à sua volta. Vejam bem, irmãos, o Senhor Jesus foi tentado pelo diabo, que vai usar estas 3 coisas que falámos para tentar vencer Jesus. E nós temos aqui neste episódio 2 pessoas verdadeiras, 2 entidades verdadeiras, especiais. Uma, o Senhor Jesus Cristo, Deus homem, nosso Salvador, o Filho de Deus, e o grande adversário de Deus, que é o diabo, que é uma personagem espiritual muito poderosa, muito sábia, um adversário muito mau, o diabo. Vamos ver a primeira tentação, está nos versículos 2 até 4. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Portanto, Jesus foi para o deserto, esteve lá 40 dias e 40 noites, sem comer, em jejum. Há 2 personagens na Bíblia que também tiveram este tempo em jejum, foi Moisés e Elias. Agora vejam, Marcos 1,13 diz algo mais daquilo que estava a acontecer com Jesus. Diz que ele esteve entre as feras. Olha, Jesus estava no deserto, 40 dias e 40 noites, mas não estava lá numa vida fácil. Entre as feras, foi em perigos. E além da fraqueza física pelo jejum, esteve em perigos, mas o Pai protegeu Jesus. E quando chegou ao fim dos 40 dias, diz que Jesus teve fome. E é na altura em que Jesus tem fome que o diabo... Olha, ele não foi tentar Jesus antes.
foi na maior fraqueza, e às vezes é assim na nossa vida. Na nossa maior fraqueza vem a tentação. E o diabo inicia as tentações procurando atrair Jesus para o pecado. A tentação era para fazer Jesus cair e pecar. O que mostra cada ataque, cada assalto de Satanás. Vamos ver, ele vai ser muito subtil, como foi com Adão e Eva. Vai usar de artimanhas, ele é um mestre na tentação. E vamos ver aqui a arte da tentação que o diabo tem, que nos diz, temos de ter muito cuidado, muito cuidado. Vamos ver aqui a primeira tentação. A primeira tentação é o diabo diz, ó Jesus, usa aí o teu poder sobrenatural e que tu tens e transforma estas pedras aqui em pão para comer, estás com fome. Então, esta primeira tentação de Jesus usar o seu poder. Qual é a base desta tentação? Podemos pensar, mas isso não tem nenhum problema, Jesus estava lá sozinho, não é? Jesus fez ali um pequeno milagre, ele vai depois fazer milagres muito maiores, faz um pequeno milagre, esta pedra, um pão, quentinho e mesmo apetitoso. Mas a base desta tentação seria o egoísmo para Jesus usar o seu poder no seu próprio benefício, para resolver a sua própria fome. E Jesus estava consciente que ele tinha de obedecer ao Pai e confiar no Pai. Que Deus, o Pai, iria providenciar tudo para ele como filho que veio com a missão da salvação no tempo certo. E como é que Jesus vai responder à tentação? Jesus vai responder usando uma expressão que é muito importante. Vai usar a palavra de Deus. Jesus diz no versículo 4, ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aqui Jesus vai trazer à memória a razão, vai trazer à memória um acontecimento na história do povo de Israel, verdadeiro, e vai trazer aqui à memória, nesta resposta, porque é que Deus permitiu, quando o povo saiu do Egito e caminhava para a terra prometida, no Êxodo, caminho de Canaã, porque é que Deus permitiu que o povo tivesse fome? Houve uma altura que o povo vai ter fome. E depois, por causa dessa fome, Deus vai dar a solução, que é o maná. Então vejam lá, em Deuteronômio capítulo 8, Jesus vai usar na resposta, para transformar as pedras em pão. Em Deuteronômio 8, versículos 2 e 3, Jesus vai usar a expressão que nós temos aqui. Diz aqui, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Portanto, Deus está a dizer ao povo, olha, vais-te lembrar disto que aconteceu contigo. Estes 40 anos para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Portanto, era um teste que Deus estava a fazer, uma prova que Deus estava a fazer ao povo de Israel. Agora vão ter fome. Vamos ver se vão confiar em mim. Vamos ver se eles vão buscar-me a mim. Eu que já os libertei do Egito, já os fiz passar pelo Mar Vermelho, fiz tantas... Vamos ver qual é o coração do povo nas dificuldades. Qual é o nosso coração nas adversidades. Eu sou crente, eu oro muito, eu vou à igreja. Sim, mas numa adversidade, como vai ser o teu coração? Vais confiar? Ou vais agir da tua livre vontade e até reclamar? Portanto, por isso Jesus, o que é que Deus disse aqui? Olha, vais ter fome
Eu vou trazer a solução, mas é para tu saberes, nem só de pão viverá o homem vive de toda a palavra que sai da boca de Deus, confiando nele. Portanto, qual era o dever de Jesus naquela tentação? E o nosso dever? Obedecer sempre ao nosso Pai e à sua palavra. Não decidir por nós mesmos, sem primeiro nos voltarmos para Deus, para fazermos aquilo que é da vontade do Senhor. E não esquecer que nós não vivemos só da satisfação das coisas físicas, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós vivemos também daquilo que está aqui na palavra de Deus. Ela é o alimento da nossa vida. Ela é o alimento espiritual e ela é a direção para a nossa vida. Então vemos aqui que Jesus derrotou o diabo nesta primeira tentação. Depois vamos para a segunda tentação, versículos 5 até 7. Então o diabo vai tentar outra coisa. O transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Olha, ele ouviu Jesus a dizer, olha, Jesus a usar a palavra de Deus, diz, olha, mas também está escrito que a seus anjos dará ordens a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Portanto, nesta segunda tentação, o diabo leva Jesus até à cidade de Jerusalém, onde estava o templo, e leva Jesus até ao topo, lá mesmo acima do templo, e era muito alto, porque depois o templo estava de frente para um vale, ainda está lá em Jerusalém, onde passa o ribeiro de Cedron, e era mesmo uma grande altura. E o diabo diz a Jesus para se atirar dali, porque sendo ele filho de Deus, ele ia ser protegido e nenhum mal lhe aconteceria. Ora, a sugestão do diabo é esta. Olha, se tu fizeres isso, o povo que está lá embaixo vai ver, tu lançaste daqui do cimo do templo, vai ver um milagre, uma coisa espetacular. Vai ver alguém que dá um salto que é mortal para qualquer pessoa, uma pessoa que salta de um prédio muito alto, não é? E onde qualquer pessoa iria morrer, tu vais escapar ileso. Isso vai provar que tu és mesmo filho de Deus, protegido por Deus. Vais ser salvo porque vais ser amparado pelos anjos que Deus vai enviar, e o povo vai ver isso e vai crer, este é mesmo filho de Deus, e vai aceitar-te. Seria a proteção de Deus numa situação impossível. Uma coisa impossível, Deus vai proteger. E isso iria provar que Jesus era o Filho de Deus. Mas, no entanto, o diabo cita aqui incorretamente, ele usa a palavra Deus, mas de uma maneira incorreta, o Salmo 91, versículos 11 e 12, que é uma passagem que fala da proteção de Deus. Mas ele usa isso incorretamente. E Jesus responde e contra-ataca mais uma vez com a verdadeira palavra de Deus, dizendo, olha, está escrito, está lá Jesus a responder no versículo 7, disse Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E, uma vez mais, Jesus usa uma passagem bíblica do Antigo Testamento, de Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. E isto é muito interessante. Jesus vai uma vez mais socorrer-se de um acontecimento da história do povo de Israel. Deuteronômio capítulo 6, versículo 16, diz assim: não tentareis o Senhor vosso Deus como o tentastes em Massá. Portanto, Jesus usa só aqui esta primeira parte do versículo, não tentareis o Senhor vosso Deus, como o tentastes em Massá. E o que é que aconteceu lá em Massá? Vamos ver esta referência a Massá,
o acontecimento que teve lugar para entendermos o que é que Jesus está aqui a querer dizer. E vemos isso em Êxodo 17, quando Jesus diz que nós não devemos tentar o Senhor nosso Deus. Em Êxodo 17, versículo 1, diz assim: E depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas. É uma vez mais a história de Israel a caminho de Canaã. Segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim. Ora, vejam, e não havia ali água para o povo beber. Mais uma prova. E será que Deus sabia? Sim, Deus sabia. Então, vejam, contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Olhem, porque tentais ao Senhor. Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: porque nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos, a nosso gado. E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés: passa adiante o povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio e vai. E eis que eu estarei ali diante de ti sob a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha. Dela sairão águas e o povo beberá, e Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Agora veja o versículo 7. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no nosso meio ou não? Olha, vejam o que é que aconteceu aqui. O povo já tinha visto todo o poder de Deus, o amor de Deus, a tirá-los do Egito, da escravidão, e levá-los para uma terra maravilhosa. Mas o que é que eles fizeram? Em vez de confiarem em Deus, queixaram-se contra Moisés, queixaram-se contra o próprio Deus, e esta má atitude de desconfiança é chamada aqui na palavra de Deus de tentar a Deus, irmãos. Olhem as palavras que são tão ofensivas ao Senhor. Porque tentaram ao Senhor dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Este é muito perigoso, que é eles, o povo, e nós, não tivemos cuidado, pedirmos provas constantes de que Deus está conosco. Isto é muito mau. O povo duvidou da presença de Deus. Eles viam a coluna de fogo. Olha, eles viam a coluna de fogo que os guiava de noite, a nuvem que os cobria. Eles tinham aquilo que nenhum de nós aqui teve na manifestação de Deus. Duvidaram da presença, do cuidado de Deus naquilo que estava a acontecer. Tinham sede. Irmãos, nós temos de confiar e esperar sempre no nosso Pai. Nós somos filhos de Deus. O que é que Deus faz? Deus sustenta, Deus cuida, Deus protege o seu povo, seus filhos. Não podemos nem duvidar de Deus, nem podemos colocar Deus à prova, pondo-nos em situações impossíveis e dizer: mas Deus está comigo ou não está? Não podemos fazer isso. Então vejam esta pergunta: será que Deus pode fazer tudo? Deus pode fazer tudo. Não há nada impossível para Deus. Se qualquer um de nós subir um grande prédio e se atirar lá de cima, será que Deus pode mandar um anjo e salvar-te? Pode, isso para Ele. Deus tem milhões de anjos, bilhões de anjos. Se nós estivermos num navio, no oceano, no mar alto, no mar do norte, em que a água é gelada e as ondas no alto mar são enormes, a morte é certa se uma pessoa cair ao mar. Será que Deus pode salvar? Será que Deus pode mandar lá no Mar do Norte, se nós fomos num barco e naufragar, será que Deus pode mandar um grande peixe para nos salvar? Ele já fez isso com Jonas. Quer dizer, nós não podemos duvidar de nenhum poder de Deus, mas não vamos fazer isso. Não nos vamos, alguém daqui é crente. Eu vou, Deus pode mandar um anjo, eu vou-me atirar de cima de um prédio. Não, isso era colocar Deus à prova numa situação impossível. Que Deus pode fazer.
mas não podemos tentar a Deus. Não podemos duvidar de Deus, nem podemos, ó Deus, prova-me que tu estás comigo. Não podemos pôr Deus à prova nas nossas vidas. Jesus veio como servo humilde de Deus, manso e humilde, e Jesus não ia dar provas da pessoa que era num espetáculo de fazer aquilo que o diabo dizia, lançar-se de cima do pináculo do templo, pedir a Deus e virem os anjos e Jesus descer e cair ali e a multidão ver e o povo bater palmas para aquele grande acontecimento. Pelo contrário, o que é que Jesus fez? Ele usou a palavra de Deus no versículo certo e correto e disse, como ali na resposta ao diabo, não tentarás ao Senhor teu Deus. E uma vez mais, dizendo está escrito, Jesus vence o diabo e venceu o orgulho da vida. Terceira e última tentação, versículos 8 até 10. Agora o diabo vai levar Jesus, diz aí, o transportou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Agora, esta terceira tentação, Jesus é levado a um monte muito alto, não diz qual foi o monte, mas foi real, e dali o diabo mostra a Jesus todo o mundo com os seus reinos, suas glórias desses reinos, e diz que oferece tudo isso a Jesus, em troca de uma coisa muito simples, que Jesus caísse ali em adoração e ali adorasse o diabo. O diabo quer ser adorado tal como Deus. Ele quer ser como Deus. E adoração. Satanás apresentou-se como dono do mundo e Jesus não negou. Jesus podia ter dito, não, tu não és o dono do mundo, tu não podes dar nada disso porque tu não tens. Mas é verdade, o diabo tem isso. O diabo controla este mundo. Jesus chama o diabo várias vezes, o próprio Jesus, no Evangelho de João, chama várias vezes ao diabo do príncipe deste mundo. Em João 12, 31, por exemplo, Jesus falou, o diabo é o príncipe deste mundo. O apóstolo Paulo chama ao diabo, o diabo não é uma coisa qualquer, chama o diabo o Deus deste século, Deus em letra pequena, que diz que cega os entendimentos, em 2 Coríntios 4, 4. O apóstolo João, em 1 João 5, 18, diz, todo o mundo está no maligno. Está no maligno. Efésios 6,12 diz que nós que vivemos no mundo estamos debaixo de uma batalha espiritual. Uma batalha contra quem? Contra poderes, principados, príncipes das trevas deste século, exércitos espirituais da maldade. Irmãos, pensem só, olhemos para o mundo onde nós estamos hoje, com as atrocidades que existem no mundo inteiro. Quem é que governa este mundo? Isso que nós vemos é governado por Deus? Não. Pelo diabo. O diabo é o príncipe deste mundo, o Deus deste século. Por isso, o que é que esta tentação aqui, esta terceira tentação, revela claramente sobre o diabo? Que o diabo, na sua natureza, é, na verdade, o Deus deste mundo. Não há nada de celestial no diabo, não há nada de bom no diabo, porque é isso que nós vemos até no mundo onde nós estamos a viver. E esta tentação agora é o diabo dar a Jesus e Jesus receber o quê? Olha, toda esta glória do mundo era, Jesus, eu vou-te dar poder, vou-te dar gozo, riquezas, fama, glória. Para que ser pobre?
Para que ser perseguido, maltratado no mundo, se podes ter tudo do bom e do melhor? Eu posso dar tudo isso. E este até era o caminho mais fácil para Jesus cumprir e ser aceito como Messias, ser amado, ser estimado, ser respeitado, ser obedecido por todos, ter a aprovação, a cooperação dos líderes de Israel, porque ele seria o maior líder entre eles, mas seria tudo debaixo do poder do diabo, se Jesus fizesse isso. Sabem, irmãos, qual é a tentação mais moderna hoje? É esta. É esta. Porquê continuar numa igreja que é tão pequenina? O que é que está a tornar as igrejas pequenas grandes igrejas? Cheias de povo? O que é que está a atrair pessoas? O que é que está a cativar as pessoas, o mundo? O que é que agrada às pessoas para nós também fazermos na nossa igreja, para que ela se encha muito? Vamos por aí? Não. O que está a acontecer é a troco de riquezas, a troco de prestígio. As pessoas permitem-se serem corrompidas espiritualmente, voltarem as costas até a Deus e à palavra de Deus. A troco de uma igreja famosa, grande, cheia de prestígio mundial, muito dinheiro que entra. Vamos facilitar a doutrina, vamos facilitar a prática, vamos afrouxar a fidelidade, o zelo às Escrituras, o zelo ao Senhor. E quem vai por aí, há igrejas grandes que são fiéis, não vamos confundir. Há igrejas grandes que são fiéis e graças a Deus por isso. Mas quem vai por voltar as costas à palavra de Deus, à sã doutrina, essas pessoas pensam, mas eu continuo de Bíblia aberta, continuo a adorar a Deus e a servir a Deus. Realmente já está a adorar e a servir ao diabo. Esta tentação, a terceira, ensina-nos que o final das coisas não justifica os meios, a forma como lá chegamos. Na verdade, Jesus vai conquistar os reinos todos do mundo, mas de outra maneira, pela cruz. Não por adorar o diabo, não por servir ao diabo, não por este método. E uma vez mais, Jesus vai vencer o diabo como? Olhem como é que Jesus venceu o diabo. Uma coisa muito simples, com a palavra de Deus. Dizendo, está escrito na palavra de Deus. E diz-lhe aqui, no versículo 10, então disse Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito. Porque a palavra de Deus diz claramente e ensina a palavra de Deus. Ao Senhor teu Deus adorarás e, o que é que diz a seguir? Só. Olha este só, a importância que tem. Só. É só a Ele que vais servir. Só a Ele. E quando nós falhamos neste só, este só, é só a Ele. Mas deixa lá ceder um bocadinho por aqui, por ali. Então aí já estamos a deixar de servir a Deus e a servir ao diabo. Pensamos que não. O apóstolo Paulo diz claramente e diz, ora, quando olhares para uma pessoa de joelhos em frente de uma imagem, de um santo, de uma imagem qualquer, a pôr uma vela e a orar e a pedir e a suplicar e a fazer promessas, uma coisa linda e bonita, está a servir aos demónios. Mas é tão bonito. Por trás está o diabo, estão as trevas. Vejam, irmãos, como o diabo tem enganado o mundo inteiro, século após séculos, levando as pessoas a não adorarem só a Deus. Quando nós vimos alguém que não adora só a Deus, como aqui Jesus diz, já está a servir ao diabo, e o diabo tem enganado o mundo inteiro. Pensem quantas falsas religiões, quanta idolatria, quantas coisas que cegam, dominam as pessoas para adorarem isso e não só a Deus. E nesta terceira tentação, o Senhor Jesus acrescenta algo que não disse nas outras. Jesus dá uma ordem.
Então disse Jesus: vai-te, Satanás, vai-te, Satanás. E no versículo 11, o que é que diz? Então o diabo o deixa. O deixa. E eis que se viram os anjos e o serviram. Mas se nós lemos em Lucas, diz que o diabo deixou Jesus por algum tempo. O diabo vai continuar a atacar Jesus até ao fim. Até lá no jardim. Até lá no jardim do Getsemane. Quer dizer, tentações maiores virão a Jesus. Maiores ainda virão a Jesus pelo diabo. Olha o que é que diz Hebreus 4,15. Esta passagem é maravilhosa. Olhem bem para ela, irmãos. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém que é Jesus, que como nós, em quantas coisas? Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Tudo foi tentado. Pensem numa tentação que vocês tiveram muito difícil, ou 2 ou 3. Jesus teve uma igual. Jesus teve igual. Que lições, irmãos, é que nós temos aqui neste episódio? Queria só que nós meditássemos um pouco para concluir a nossa mensagem. Que lições é que nós temos aqui? Esta, primeira. No diabo temos um poderoso inimigo. Verdadeiro. Aprendamos bem isto, irmãos. Olhem, o diabo não teve medo de tentar a quem? O Filho de Deus. O diabo podia, não, o Filho de Deus, não, nem me vou aproximar dele. Ele não teve receio de atacar o próprio Senhor Jesus, por 3 vezes. O diabo enfrenta o próprio Filho de Deus. O nosso Salvador foi tentado pelo diabo. Foi o diabo que trouxe o pecado para dentro do mundo, lá no início, no Jardim do Éden. O diabo é aquela... Sabem o que é que a Bíblia chama o diabo? Assassino. Chama-lhe de mentiroso. É um leão que ruge. O diabo é aquele cuja inimizade contra as nossas almas, a inimizade que ele tem contra... Nunca dorme. Nunca fica mais pequena. Nunca diminui. O diabo é sempre, sempre, sempre nosso adversário. Quem é mais o diabo? O diabo é aquele que há milhares de anos trabalha nesta obra. Arruinar as pessoas, homens e mulheres, atraí-los para o inferno. O diabo é aquele que muitas vezes age disfarçado como um anjo de luz. Mas isto parece mesmo de Deus. E se nós não olharmos como Jesus disse, olha para a palavra de Deus, para veres. Ele usa isso com astúcia, subtileza, alicia o entendimento das pessoas, mas para enganar. Vigiemos e oremos todos os dias contra as armadilhas do diabo. Não há inimigo pior, irmãos. Não há inimigo pior do que aquele que nunca vemos. Olha, se nós tivermos o nosso inimigo assim visível à nossa frente, nós temos assim já um vislumbre. Olha, o pior inimigo é aquele que a gente não vê nunca. Que nunca morre. Que está perto de nós, onde nós vivemos. Mas eu vou para o Brasil. Ele vai lá estar no Brasil. Eu vou para a China. Não adianta. Não o vemos, nunca morre. Está sempre pronto ao nosso lado, para onde quer que nós possamos ir. E não menos importante temos isto, irmãos. Tomemos muito cuidado com a leviandade e a zombaria ao diabo, que infelizmente é muito comum hoje. Nós somos crentes salvos e devemos não apenas crucificar a nossa carnalidade e vencer o mundo, mas devemos também resistir ao diabo. Então, a primeira lição que temos aqui é: temos no diabo um poderoso inimigo. A segunda é salientar o poder e a malícia incansáveis do diabo. Olha, sabem que ele é? A antiga serpente. Já esteve lá no Jardim do Éden. Tentou Adão, o primeiro homem, e a primeira mulher a pecarem no paraíso do Éden, no início da história da humanidade, e venceu. E ele não teve receio de, milhares de anos depois, ir tentar o próprio Filho de Deus para ver se o vencia também. Jesus.
O diabo viu que quando Jesus veio, o seu domínio entrou em perigo, o Redentor tinha chegado, a porta da prisão estava prestes a ser aberta. O diabo tinha superado o primeiro Adão no Éden. Por que é que ele não podia superar o segundo Adão, que é Jesus, no deserto? O diabo tinha dominado o homem no paraíso. Por que é que ele não poderia então dominar outro homem no deserto? Cristo. Nunca fiquemos surpreendidos, irmãos, se nós fomos tentados pelo diabo. Porque não somos maiores de Cristo, que é o nosso mestre. Se ele tentou a Cristo, ele pode tentar cada um de nós. O diabo é um poderoso espírito maligno, anda ao nosso derredor, como um leão que ruge, buscando a quem ele possa devorar. Por isso, não o ignoremos e não pensemos levianamente que eu vou pôr o diabo debaixo dos meus pés. Isso é muita conversa que não tem nenhum fundamento bíblico. O diabo ri-se disso. Ele ri-se disso. Que armas nós devemos usar para vencer o diabo? A palavra de Deus. É a nossa arma mais poderosa e a nossa arma principal. Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Atentemos nisto 3 vezes. O diabo ofereceu tentações a Jesus. 3 vezes o Senhor recusou. Usando um texto da palavra de Deus, está escrito. E aqui está, irmãos, nisto, uma entre muitas razões porque nós devemos ler a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que é a espada do Espírito. Qual é a arma que o Espírito de Deus usa? A espada que o Espírito Santo tem para batalhar é as Escrituras, é a palavra de Deus. Nós jamais combateremos um bom combate espiritual neste mundo se não usarmos a Bíblia como a nossa principal arma, a luz para o nosso caminho. Por isso, o que é que nós precisamos? Temos de conhecer a Bíblia, estar familiarizados com ela, guardá-la no nosso coração, na nossa mente, lendo, atentando para ela diariamente e regularmente. Vejam Hebreus 2,18, para vermos aí a simpatia que temos em Jesus. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Nós temos um Salvador, não é? Às vezes temos um problema difícil. Olha, vou falar com aquela pessoa porque ela também já passou por isso, não é? Ela sabe o que é. Aquela pessoa, ela nem sabe que situação é essa. Mas Jesus sabe. Ele em tudo foi tentado como nós. Temos simpatia da parte do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Ele sabe todas as nossas tentações. Se um dia fomos tentados a desconfiar de Deus, do cuidado de Deus e da bondade de Deus, Jesus também foi. Se fomos tentados a abusar da misericórdia de Deus e correr perigos que não fazem sentido nenhum, Jesus também foi. Se fomos tentados a cometer pecados em oculto, mas ninguém vai ver. Como o diabo disse, olha, adora-me, ninguém vai ver, adora-me, e eu vou-te dar tudo isto. Se formos tentados a cometer pecados em oculto, a troco de coisas fantásticas, Jesus também foi. Então Jesus é o Salvador certo, porque diz, ele em tudo foi tentado, padeceu e pode socorrer aos que são tentados. Temos em Jesus a pessoa certa, que sabe tudo o que é ser homem e ser mulher, ser humano. Porque ele é solidário por experiência própria. Irmãos, em conclusão, nas muitas aflições que Jesus sofreu, o foco de Jesus foi sempre este. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E foi isso que Jesus fez. Olhemos para a maneira como Jesus venceu as tentações e venceu o diabo, usando a palavra de Deus. A espada do Espírito, está escrito, em que Jesus foi, em cada situação, foi ao versículo certo, à passagem certa na palavra de Deus. E isso mostra que a palavra de Deus é importantíssima
nós temos de a conhecer e guardar no nosso coração. Jesus não se envergonhou de usar a palavra de Deus, porque ele usou-a. Nós não nos devemos envergonhar disso também. Devemos aqui, qual é a autoridade altíssima das Escrituras? As Escrituras têm um valor incalculável, porque Jesus usou na primeira situação real da sua vida, que foi a tentação pelo diabo. Sejamos nós também, irmãos, capazes de vencer as tentações, rejeitar aquilo que não é da vontade de Deus e façamos da palavra de Deus uma arma para vencermos e triunfarmos neste mundo. Amém, irmãos? Vamos concluir o